Olá, vamos repartir aqui com você uma meditação, um estudo sobre o método bíblico para compreender o Apocalipse. Que método é este? É o historicismo, né? Mas antes de entrarmos, vamos fazer aqui a leitura de um pensamento de alguém que defendia um outro método, que é o futurismo. É o pastor Antônio Gilberto. E ele vai trazer esse pensamento aqui neste seu livro, deixa eu ver, na página 140. Ele diz assim: os capítulos 6, se referindo ao Apocalipse, os capítulos 6 a 9 abarcam a primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Os capítulos 11 a 18 abrangem a segunda metade desta tribulação, mais 3 anos e meio, perfazendo assim os 7 anos proféticos. Aqui ele está fazendo referência à profecia de Daniel, né, nas 70 semanas, especificamente o capítulo 9, verso 27 de Daniel. Então a gente vê nesse pensamento trazido aqui pelo Antônio Gilberto, e ele é extremamente respeitado, né? Ele é falecido. Recente foi preparado também pela Casa Publicadores das Assembleias de Deus, uma Bíblia, né, de concordâncias de Antônio Gilberto. Por que cito essa informação? Para mostrar que é uma pessoa bem conceituada entre aqueles que creem no futurismo. E por que eu citei a colocação que ele faz aqui neste seu livro? Para a gente perceber que eles reconhecem, né, na linha de interpretação deles, a total dependência do livro de Daniel para a interpretação que eles apresentam, e a total dependência do livro de Daniel também para a compreensão do livro do Apocalipse. Perceba que ele vai dividir a totalidade quase do livro numa citação de Daniel, referindo-se à última semana, onde 3 anos e meio acontece parte do Apocalipse, 3 anos e meio a outra parte. Logo, se esta interpretação estiver equivocada, toda a compreensão que foi desenvolvida, que eles aceitam para o Apocalipse, vai implodir. Toda a interpretação. Porque eles estão alicerçando tudo num único verso. Agora, uma coisa temos que concordar, que o livro de Daniel, ele é essencial para a compreensão, evidentemente, do próprio Daniel, né? Então, o método que o profeta ele vai desenvolver no livro é importante para compreender profecias do próprio livro, do livro de Daniel, quanto profecias do livro de Apocalipse. E qual é o método que Daniel ele desenvolveu no livro? No capítulo 2, nós vemos a primeira visão apocalíptica que temos no livro de Daniel, que é o sonho da estátua. Uma narrativa bem conhecida, né? O rei Nabucodonosor teve um sonho que envolvia uma grande estátua que era dividida em vários metais. E ele pede aos sábios que deem a ele a interpretação, ameaçando de morte se assim não fizesse, né? Por fim, Daniel ele apresenta-se como aquele que pode, e Deus dá a ele, Daniel vai atribuir a Deus, né, este dom de trazer a interpretação. E ele vai trazer a explicação. E veja como é significativa esta frase que Daniel, mais ou menos ali no 6º século antes de Cristo, ele vai dirigir, né, na sua explicação da profecia a Nabucodonosor. Ele vai dizer: tu és a cabeça de ouro. Então, o que ele está trazendo de informação nesta frase? Ele está ali vivendo junto com Nabucodonosor, mais ou menos 6º século antes de Cristo. E o que ele diz? Ele está dizendo: a partir de você tem início a profecia, a partir do teu reino, a partir do tempo que estamos vivendo, vai se desenvolver a história da profecia. E ele vai explicar que cada um daqueles metais vai corresponder a um reino, né? Até que o reino de Deus seja estabelecido. Na parte final do capítulo 2, ele vai dizer: mas nos dias destes reis. E ao fazer a leitura do capítulo 2, podemos perceber facilmente que do tu és a cabeça de ouro até mas nos dias destes reis, iriam passar ali algumas centenas e centenas de anos. Ou seja, ele está descrevendo uma profecia historicista que se desenvolve ao longo da história. É o que ele está trazendo. Chegando até no momento que uma pedra sem auxílio de mão, simbolizando Jesus, o reino de Deus, iria tocar no pé dessa estátua. E iria esmiuçar, iria despedaçar os reinos e o reino de Deus iria estabelecer-se. Então veja, nós temos desde o tu és cabeça de ouro, desde o presente dos dias do profeta, até a volta de Jesus, coberto por essa profecia, uma profecia, um método historicista,
Mas ele fez isso uma vez. Se só tivesse acontecido isso no capítulo 2, nós não poderíamos dizer que isso é um padrão para o livro. Mas isso vai se repetir também no capítulo 7. Veja, no capítulo 7 ele tem visões de animais que saem do mar. Ele vai descrever no capítulo todo esses animais. Leão com asas, urso com costela na boca, leopardo com 4 cabeças e asas, um animal terrível e espantoso, 10 chifres que surgem, um chifre pequeno. Então ele vai trazendo as descrições. E ele vai dizer que, lá no verso 23, 7 e 23 de Daniel, ele diz assim: disse assim, o quarto animal, pense nessa frase, o quarto animal, será o quarto reino. E a gente vai ver na leitura que estes reinos, eles não coexistiam ao mesmo tempo, não dividiam o globo em partes, cada um ficando com uma... Não, era um sucedido pelo outro. Primeiro um, depois o outro vinha e sucessivamente. E aqui o verso 23 está dizendo isso, né? O quarto animal será um quarto reino na terra. Ele vai dizer assim, vai despedaçar, né? Vai dominar tudo. Então, mas o que queremos destacar é esta ideia de que são reinos, que um iria sendo dominado pelo outro, um ia sendo sucedido pelo outro, e não que coexistiu ao mesmo tempo. Novamente a gente vê aqui o desenvolvimento da história sendo narrado na profecia, ou seja, o método correto de interpretação para as profecias é o historicismo, trazido aqui em Daniel. E ele vai terminar aqui falando lá no verso 27, então a soberania, o poder, a grandeza dos reinos debaixo do sol, debaixo do céu, serão entregues nas mãos dos santos. Ele vai trazer ao longo do texto a ideia de perseguição, de sofrimento que os santos vão sofrer. Mas no final eles vão receber o reino. Então veja, é uma narrativa que envolve a história do povo de Deus, tendo início em poderes que são sendo ali caracterizados como animais, que vai passando um pelo outro, e até chegar Deus estabelecer o seu reino, cobrindo a história do povo de Deus. Já no capítulo 8, a gente vê que já acontece isso no capítulo 2. Abrange dos dias do profeta até a volta de Jesus, né? Historicismo. Capítulo 7, dos dias do profeta até a volta de Jesus. Capítulo 8, o mesmo método vai ser repetido, mostrando que esta é a correta maneira de compreendermos as profecias. O capítulo 8, 19 vai dizer assim, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá em determinado tempo do fim. Então veja, no último tempo da ira, no tempo do fim. Este verso isoladamente poderia dar uma ideia de uma interpretação futurista, ou seja, uma profecia que está falando de um período específico lá no futuro. Só que este verso ele está introduzido, está dentro, né, da narrativa do capítulo 8. E o que é o capítulo 8? É a mesma maneira, o mesmo método que foi apresentado no capítulo 2 e no capítulo 7. Veja que ele vai iniciar esta visão. Daniel ele tem uma visão à beira do rio lá, né, e as margens ali, e ele tem esta visão de 2 animais, um carneiro e um bode, que entram em confronto. A história vai se desenvolvendo e alguém pede para que Daniel receba um auxílio. Uma voz, né, diz, dá a ele a entender a visão. E o verso que lemos, ele vem falando deste que recebeu a missão de trazer entendimento a Daniel. E lá no verso 20 e 21, ele vai identificar assim, aquele carneiro que vistes, ó, lá no início da visão, é os que vistes com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então o carneiro é o quê? O rei da Média e Pérsia. E o bode peludo, é o rei da Grécia. Então toda essa explicação é trazida para Daniel ao longo do capítulo 8. Então novamente fica evidente, né, a padronização da profecia. Capítulo 2, ele recebe uma visão que vai cobrir dos dias dele até a volta de Jesus. No capítulo 7, a mesma maneira, até a volta de Jesus. No capítulo 8, vai cobrir até o determinado tempo do fim. Então veja, se 3 vezes acontece
esta maneira da profecia ser conduzida, e ela deve ser interpretada desta maneira, o que nós podemos fazer a não ser interpretar desta maneira? Veja essa pequena brincadeira que é comum, né? Você bate o olho e ela tem a ideia de ser autoexplicativo, né? Então você olha ali e você vê o que na primeira linha? Nós vemos 3 maçãs igual um número, 30. Logo, cada uma das maçãs equivale a quê? A 10, né? Então nós temos 10, 10, 10, 30. Na segunda linha, então eu pego a informação que eu recebi na primeira linha e trago para a segunda linha. E o que nós temos ali? Temos já a maçã. Na primeira linha, eu já aprendi que a maçã equivale a quanto? A 10. Quanto vale a banana? A banana não foi dada ainda a maçã. Mas diz que a maçã que vale 10 mais 2 cachinhos de banana equivale a 18. Então eu já posso chegar à informação na segunda linha de quanto vale a banana. Na terceira linha aparece a banana, né, e 2 cocos e um número. Então esta brincadeira, para que alguém possa participar dela, tem que aceitar o quê? Aceitar que os números trazidos ali devem manter-se daquela forma. Eu posso olhar para a brincadeira e pensar assim, aqui estão dizendo que a maçã vale 10, mas eu quero que ela dá o valor dela de 5. Vou diminuir pelo menos, não gosto muito de maçã. É possível isso? Não. Ou você aceita desta forma, ou você não brinca. Então a profecia, de igual maneira, não é possível que o intérprete ele chegue, e o próprio autor do livro, que é Deus, o instrumento nas mãos de Deus, que é o profeta Daniel, o anjo que é dado a ele a missão de fazer Daniel entender. Então, de todas essas maneiras, eles desenvolvem um método para a compreensão de profecia. No capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8. Eu posso alterar por minha conta isso? Eu posso dizer, não, ali, evidentemente, o método que eles desenvolveram nesse capítulo é o historicismo, só que eu quero interpretar o capítulo 9 como sendo preterismo, tudo no passado. Não, eu olho ali e vejo que o método que eles escolheram é o historicismo no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 2, 7 e 8. Mas eu quero que seja futurismo. Da onde que tira essa informação? Da onde? Da palavra. Não é, porque conforme vimos aqui nitidamente, o método desenvolvido pela palavra é o historicismo. Então cabe a nós sermos submissos a Deus. Então, se queremos compreender Daniel, se queremos compreender o Apocalipse, nós temos que seguir esta orientação da palavra de Deus. E aqui no livro, né, do Antônio e de muitos outros, vai haver este reconhecimento que, para a compreensão do Apocalipse, nós dependemos de Daniel. Agora, não existe, o que não está existindo é submissão àquilo que o livro de Daniel traz. E para dizermos assim, não, eu estou realmente na compreensão do próprio livro de Daniel e no livro de Apocalipse, eu estou sendo submisso àquilo que está no livro de Daniel. Aí eu teria que adotar o método historicista que é desenvolvido ao longo do livro de Daniel. Que Deus nos faça pessoas assim, obedientes e submissas, que a gente possa aprender com a palavra, e não querer alterar a palavra para que ela ensine algo que não era a proposta de Deus ao nos transmitir a mensagem.